Vamos falar então como é que nós conseguimos avaliar, aliás, primeiro conhecer e avaliar quais são os principais fatores críticos de sucesso de um negócio online, ok? E eu acredito que são três, principalmente, ou seja, eu simplifiquei aqui, criei aqui uma estrutura bem simples para que vocês possam compreender. Eu acredito que é mais fácil, até para mim, que se calhar estou num nível um pouco mais avançado, ajuda-me a pôr as coisas em cada caixa, ou seja, ajuda-me a ter aqui uma forma de criar uma estrutura, uma estratégia que funciona e de uma forma bem simples, ok? Portanto, estes três fatores críticos de sucesso, primeiro, o principal, aliás, e primeiro, não diria o principal, mas o primeiro, será nós gerarmos tráfego para o nosso site, tráfego para a nossa loja, tráfego para o nosso negócio, ok? Este seria o primeiro. O segundo fator crítico de sucesso, acredito eu, que é a conversão, ok? É nós conseguirmos convertermos este tráfego em vendas, ou seja, em resultados, não é? Para o nosso negócio. Não me adianta ter tráfego se eu não tiver resultados, portanto, estou apenas a gerar volume se não tiver, ou seja, estou apenas a gerar gasto de servidores, não é? De tráfego, se eu não tiver a gerar resultados. Portanto, o que nós queremos aqui é tráfego que depois converte em resultados. Este seria o segundo fator crítico. E o terceiro é o retorno, ou seja, eu não me interessa ter tráfego só por ter tráfego, não me interessa vender só por vender, interessa-me vender com margem de lucro, ok? Se eu não estiver a gerar retorno, não é? Se eu não estiver a gerar lucro, então não tenho negócio, na realidade estou apenas a trabalhar, como costuma dizer, a trabalhar para aquecer. Portanto, estas são para mim as três variáveis mais importantes, os três fatores críticos de sucesso mais importantes para nós termos um negócio online, ou seja, conseguindo ter estes três fatores, portanto, em sintonia, nós conseguimos ter um negócio online de sucesso, ok? E nós vamos agora falar um bocadinho aqui, se calhar vamos quebrar um bocadinho cada elemento e perceber como é que nós podemos garantir que temos tráfego, garantir que temos conversão, garantir que temos retorno e depois medir isso com alguma frequência, com alguma consistência, ok? Então, no caso do nosso fator crítico, que é o tráfego, o que é que nós queremos com o tráfego? Nós, na realidade, o que nós queremos é ter tração, como nós já falamos nas nossas masterclasses anteriores, queremos ter tração e queremos também ter audiência, ok? E porquê é que nós queremos ter tração? Queremos ter tração porque nós queremos pessoas a entrar pelo nosso site, não é? Pessoas que estão interessadas no nosso produto e essas pessoas são exatamente a audiência que nós temos ou que nós vamos criar, ok? Para nós termos tração, nós podemos medir e podemos ter aqui alguns indicadores que nos podem ajudar, que nos podem ajudar, na realidade, a ter mais tração, ok? E que, por termos tração, também nos vão ajudar a ter algum tráfego que esperamos nós seja qualificado. Então, para nós termos tração, nós temos que ter inventário e podemos medir aqui o inventário que nós temos, ou seja, normalmente, quanto maior o inventário, maiores são as probabilidades de nós atingirmos alguém ou nós atingirmos um público que esteja interessado na nossa oferta. Quanto maior a gama, maior a probabilidade. Da mesma forma, as marcas que nós trabalhamos, as marcas que nós vendemos, se é que vendemos marcas de outros, também são interessantes para gerarmos tração, não é? Como vimos nas masterclasses anteriores, nós podemos gerar tração usando, por exemplo, marcas conhecidas. Se eu vender marcas como a Nike ou como a Apple ou como outras marcas conhecidas, provavelmente as pessoas já não há procura ativamente dessas marcas e isso gera tração. Portanto, aqui o indicador que nos interessa é, no fundo, a gama de marcas que nós temos para oferecer. Se o nosso negócio for um negócio obviamente de venda de outras marcas, esse será um indicador. Se o nosso negócio for de marca própria, então aqui a atração tem que ser gerada pela nossa própria marca, ok? Portanto, aqui como é que nós podemos gerar atração para a nossa própria marca? Obviamente com estratégias de marketing e comunicação, como nós já vimos nas masterclasses anteriores, e aqui o indicador que nós podemos usar é, por exemplo, o número de pessoas que anda à procura da nossa marca na internet, ok? Nós podemos avaliar se esse indicador muda ou não muda, se há mais gente, se há menos gente, se tem mais interesse, se tem menos interesse.
e depois avaliar se temos tração ou não. E por último, no tema da tração, a solução que nós oferecemos no mercado, ou seja, nós podemos não vender nem produto nem marca, podemos vender uma solução, pode ser um serviço ou pode ser até um produto também, e com essa solução podemos avaliar se ela tem tração ou não, se existe gente a procurar e interessada nesta solução ou não. Okay? Este é um indicador que nós, ainda no âmbito do tráfego, que nós podemos avaliar. Depois, outros indicadores que nós podemos usar para medirmos se a nossa audiência se ela vai gerar tráfego ou não, se ela vai gerar resultado ou não para nós, é, por exemplo, a quantidade de seguidores que nós temos, ou seja, a audiência que nós fomos criando ao longo da nossa comunicação, não é? Da nossa estratégia de marketing, por exemplo, o número de seguidores que nós temos, os leads que nós geramos, ou seja, as oportunidades de negócios que nós geramos, e também o número de clientes, ok? O número de clientes que nós vamos ganhando ao longo da nossa operação, ok? Portanto, este é o tema do tráfego. De seguida vamos olhar para o tema da conversão, ok? Como dizia há bocadinho, não adianta ter tráfego se nós não convertemos esse tráfego em algum resultado, em algum lucro, em alguma margem, ok? Portanto, é muito importante que a gente avalie todos os indicadores de conversão que temos ao nosso dispor. Então, eu divido o tema da conversão em 3 tópicos, que é a qualificação, a experiência e a fidelização. Primeiro, relativamente à qualificação, também já falámos um bocadinho no passado sobre este tema, que tem a ver com a nossa audiência, com o nosso público-alvo, não é? E também tem a ver com o interesse que eles têm na nossa oferta ou não, se eles têm interesse ou não têm interesse. Então, o que é que nós temos que medir nestes casos que nos podem dar indicadores de estarmos a fazer um bom trabalho ou estarmos a fazer um trabalho menos bom? Primeiro, o interesse que eles têm na nossa oferta, não é? Pode ser avaliado através de alguns indicadores do nosso site, como por exemplo a taxa de rejeição, ou em inglês bounce rate, se vocês já viram alguma vez, por exemplo, o Google Analytics, vocês já devem ter visto esta expressão, bounce rate, se tiverem em inglês, ou então taxa de rejeição em português. Isto, vamos já ver à frente o que é que isto nos indica, para não estar agora a entrar em detalhes. Depois, o tempo que as pessoas gastam no nosso site, também, é um indicador do interesse que eles têm ou não na nossa oferta. O número de páginas visto durante a sessão, é outro indicador, e se ele é um visitante que veio a primeira vez ao nosso site, ou se já vem numa segunda ou uma terceira vez, se já é recorrente. E também a taxa de conversão, ou seja, se ele vai converter em alguma venda ou não tem que ser venda, pode ser converter, por exemplo, sei lá, numa subscrição de e-mail ou tornar-se cliente sem comprar, registar-se como cliente sem comprar naquele momento. Portanto, isto são tudo indicadores de qualificação e de interesse na oferta. Depois, no tema da experiência, ou seja, para nós termos conversão, temos também ter uma boa experiência de navegação e de utilização do site, como também vimos na última Masterclass. Portanto, como é que nós avaliamos aqui e medimos a experiência? Também com alguns indicadores de conversão, ou seja, conversão em vendas. Se a experiência for boa, podemos medir também as conversões e isso é um indicador de boa experiência. O tempo no site também, ou seja, aquilo que se chama o window shopping, se a pessoa anda a navegar e se está interessada no que nós temos, se ela está numa fase de avaliação, a comparar produtos, portanto, o window shopping. Portanto, isto é um indicador de que também a experiência está a ser boa, porque se a experiência não fosse boa, provavelmente ela saltava para um outro site. O número de páginas por sessão, que também é um indicador aqui de window shopping, de se querer saber mais sobre nós e que a experiência que o nosso site proporciona é boa, ok? E também a satisfação do cliente, ou seja, nós podemos avaliar a satisfação do cliente no contexto da experiência no site, ou seja, se ele tem uma boa experiência no nosso site, se ele gosta de comprar no nosso site, etc. E por último, a fidelização, que é um dos temas também mais importantes neste tema da conversão, ok? Porquê? Porque é muito mais fácil nós vendermos a um cliente que já é nosso cliente e muito mais barato e, portanto, isso é muito importante no tema da conversão, porque é mais fácil convertermos um cliente que já é nosso cliente numa nova compra do que um cliente novo, como dizia. Como é que nós avaliamos a fidelização? Existem aqui alguns indicadores também, que é o valor do cliente, o valor que ele tem para nós, ou seja, o que normalmente se chama do lifetime value do cliente, que é ao longo da sua vida, quanto é que ele gasta na nossa loja, no nosso negócio.
A recompra, não é? Quantas vezes aquele compra novamente, portanto aqui é um indicador semelhante ao anterior, e também a satisfação do cliente, ok? Também é um indicador de fidelização. Depois, o último fator crítico de sucesso, que também muito importante e a par dos outros, acho que é igualmente importante, é o retorno, ok? Como disse, não adianta nós termos o trabalho todo bem feito de gerar tráfego e de conversão se depois não ganhamos dinheiro. Portanto, se no final do dia não ganhamos dinheiro, então não faz sentido nós estarmos a trabalhar neste negócio. Não é? Temos que, ou faz sentido, mas temos que o otimizar até que dê algum retorno para nós. E no tema de retorno, tem aqui três subtemas que são importantes. O primeiro deles são as vendas, obviamente, e nas vendas faz sentido nós medirmos quais são as vendas totais, não é? do nosso negócio, quais são as vendas médias, a venda média por cliente, ok? As médias diárias e as médias mensais. Isto depois vai nos permitir fazer um cálculo estimativo e um cálculo também de margens, etc. Depois, é o tema dos custos, não é? Os custos que nós temos no nosso negócio são variadíssimos, não é? Nós até agora temos focado muito na parte de marketing, portanto, com todos os custos de aquisição de cliente, de divulgação, de branding, etc. Mas também existem outros custos que são muito importantes e que são relevantes, aliás, alguns deles até podem ser bem mais relevantes que o marketing, que nós temos que ter em conta para depois percebermos se vamos ter retorno ou não. Esses custos são, desde os custos do marketing, como falei, os custos logísticos, com transporte, com armazéns, com embalamento dos produtos, com o shipping dos produtos, portanto, com o manuseamento dos produtos e das embalagens, não é? Os custos operacionais de toda a equipa e de toda a estrutura que nós temos que ter para dar resposta às necessidades do negócio e também o serviço ao cliente, ok? Existem outros custos, eu não entrei aqui em muito detalhe, apenas queria mostrar-vos que são fatores importantes, não é? São custos importantes para depois nós conseguirmos medir se estamos a ter aqui retorno ou não no nosso negócio. E por último, a margem, o cálculo da margem, ou seja, este é provavelmente aquele que é o que nos permite perceber se o negócio realmente vai dar retorno ou não. É a nossa margem. A margem é, na realidade, o retorno. E essas margens, os indicadores que nós podemos medir e que temos que estar atentos serão a margem bruta do nosso negócio, a margem bruta que é, no fundo, toda a margem que nós temos na venda dos produtos sem termos em conta os custos operacionais, por exemplo, que temos e os custos de marketing, ou seja, só temos em conta os custos do produto, e a margem líquida, essa sim, que tenha em conta todos os custos do negócio e obviamente calcula a margem em cima dos custos todos do negócio, seja custos de produto, seja custos operacionais, marketing, logística, etc. E aquela que é a métrica que depois nos permite calcular se o retorno é interessante, é o ROI, que é o retorno do investimento, em inglês Return of Investment, ok? Portanto, como eu acho que esta é a métrica que provavelmente vai ser mais usada por vocês, não é? Para calcularmos o nosso retorno do negócio, eu vou falar um bocadinho no ROI, que é um tema que se usa muito, e mesmo em ferramentas de marketing, provavelmente é aquele que é mais usado e que vocês vão falar mais vezes e vão ver mais vezes, ok? Portanto, eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre o ROI, só recapitulando aqui em relação aos nossos fatores críticos de sucesso. Temos então o tráfego, que nós medimos através de tração e audiência, temos a conversão, que nós medimos também através de qualificação, experiência e fidelização, e por último temos o retorno, que nós medimos através das vendas, dos custos e da margem que temos, ok? Muito bem, então falamos aqui um bocadinho de uma forma geral, não é, sobre os fatores críticos de sucesso. Agora vamos, se calhar, olhar um bocadinho para os indicadores que nos vão permitir medir com mais detalhe se nós estamos a cumprir estes fatores críticos de sucesso ou não. Aquilo que nós chamamos também os KPIs, que quer dizer em inglês Key Performance Indicators, e em português acho que é qualquer coisa como indicadores chave. Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance, exatamente, em português. Muito bem, então vamos olhar primeiro aqui para os indicadores de tração. Aqui vou-me repetir um bocadinho
em relação ao que eu falei anteriormente, mas vou falar um bocadinho mais em detalhe portanto, sobre o que podemos medir com mais atenção para nós realmente conseguirmos acompanhar se estamos a atingir o nosso objetivo de negócio ou não, ok? Então, indicadores de tração, em primeiro lugar. Nós podemos aqui medir aquilo que tinha falado há bocado, que é os SKUs, portanto, o número de referências que nós temos à venda no nosso negócio. O número de referências, quando digo referências, podem ser produtos, podem ser não só produtos, mas também variantes, ok? Também devemos medir as marcas que temos à venda, como falámos há bocadinho, as marcas que temos à venda, perceber se aumentando, por exemplo, o número de marcas, se também aumentamos o número de resultados, e neste caso o tráfego que está a ser gerado para o nosso site. E também um indicador que é muito importante nós estamos atentos são os top sellers, quais são aqueles produtos que são os top sellers, que são os que vendem mais, ok? E portanto, estes top sellers também nos vão dar uma avaliação qualitativa, ou seja, um indicador qualitativo do nosso negócio, acredito eu. Ou seja, nós conseguimos com este indicador perceber quais são os produtos que geram mais tração, que geram mais tráfego para o nosso site e aqueles que geram menos, ok? Portanto, é um indicador bem interessante. Depois, indicadores de tráfego que nós temos que estar atentos, que é o número de visitas que temos no nosso site, ok? O número de visitas totais que temos no nosso site. E também o número de sessões, que são aqui coisas, é um bocadinho diferente do indicador que falo antes, que é visitas. Sessões não têm que ser necessariamente visitas, porque sessões podem ser, portanto, visitas, podemos ter visitas de uma mesma pessoa em várias partes do site, não é? Podemos ter uma pessoa que visita várias páginas do site e no caso das sessões pode ser só uma sessão com várias visitas, portanto é um bocadinho diferente. E também as páginas vistas, quantas páginas são vistas ao longo do dia, ao longo do mês ou ao longo do ano no nosso site, ok? Estes são indicadores de tráfego que nós que temos de estar mais atentos e que mais usamos. Depois, indicadores de audiência, para nós construirmos, portanto, o tráfego para o nosso site, faz sentido nós também construirmos uma audiência que nos segue, não é? Ou seja, que nos segue, que nos acompanha e que no fim do dia acaba por ficar mais fiel, mais barato também para nós gerarmos tráfego e conversões e portanto é também um fator importante no tráfego do nosso negócio e no sucesso do nosso negócio. Portanto, aqui o que é que nós podemos medir? Podemos medir os seguidores das redes sociais, por exemplo, seguidores do Facebook, do Instagram, do Pinterest e outros, mas não só o número de seguidores, porque o número de seguidores é um indicador um bocadinho vago, ou seja, nós temos de também medir se essas pessoas estão interessadas ou não no que nós temos para lhes oferecer, ok? E é isto normalmente chama-se o engajamento, ou seja, se a pessoa está ou não engajada connosco. E nós podemos medir isto, se a pessoa participa, se não participa. Por exemplo, aqui no Facebook, quando vocês fazem um like ou quando vocês deixam um comentário, aumenta a minha taxa de engajamento, quer dizer que vocês estão interessados no tema e que simplesmente estão interessados, e que se não estivessem interessados, provavelmente não iam lá deixar um comentário, um like ou fazer até uma partilha. Portanto, são indicadores de engajamento. Depois, a lista de e-mails, ou seja, os leads que nós estamos a gerar, que é sempre uma boa estratégia para nós captarmos uma audiência interessada na nossa oferta. Portanto, aquilo que eu chamo de leads, ou então lista de e-mails. Os leads, atenção, não tem que ser só em lista de e-mails. Por exemplo, os seguidores também podem ser considerados leads, ok? Mas por norma, em marketing, ou pelo menos em marketing digital, leads normalmente são consideradas aquelas pessoas que estão na nossa lista de e-mail e que estão interessados na nossa oferta. Depois, os nossos clientes registados e também os nossos clientes que fazem compras. Obviamente, se eles não fazem compras, não são clientes, são ainda leads, ok? E, por último, as visitas por canal. Isto é importante também, porquê? Porque é importante para nós sabermos de onde é que vêm estas visitas, se elas vêm do Facebook, se elas vêm do Instagram, se elas vêm de pesquisas no Google. Portanto, aqui as visitas por canal também dão-nos um indicador de onde é que vêm as nossas audiências, o que é que está a gerar mais resultados, ok? Portanto, é também um indicador bem importante. Depois, indicadores de conversão. Deixem-me só dar aqui um golinho, porque estou a ficar com a boca seca. Indicadores de conversão. Portanto,
Quando falamos em indicadores de conversão, temos que primeiro falar de indicadores de qualificação, ok? Indicadores de qualificação, fidelização e experiência. Nos indicadores de qualificação, como eu dizia há bocado, nós temos que perceber se as pessoas têm interesse ou não, se elas estão qualificadas ou não naquilo que nós lhes oferecemos, não é? E então para isso nós temos algumas métricas que são bons indicadores do interesse. Uma delas é, por exemplo, se a pessoa é nova, se é um novo visitante, se é um que está a regressar, portanto, se for um visitante que está a regressar, obviamente é uma pessoa que estará interessada no que nós temos para oferecer, senão não regressava, não é? À partida é o que faz sentido. Depois, a duração média de sessão, se ela está a passar muito tempo a fazer o window shopping, como eu falei há bocado, a duração média de sessão, isto aqui é medido em tempo, não é? Em minutos e segundos, é um indicador do interesse das pessoas também. A taxa de rejeição, ou bounce rate que falava há bocado, a taxa de rejeição, basicamente, ela quer-se sempre baixa, ou seja, a taxa de rejeição quer dizer que as pessoas que entram e não navegam no nosso site, que saem imediatamente para fora, não é? Que não interagem com o nosso site, portanto tem uma rejeição do nosso site, então quer-se que esta taxa seja sempre baixa. Quanto mais alta, pior, quer dizer que as pessoas não estão realmente interessadas naquilo que elas estão a ver na página onde aterraram, na landing page ou numa página do nosso site. Portanto, a taxa de rejeição é um indicador do cumprimento, se calhar, da expectativa do visitante. Se nós cumprimos a expectativa deles, a taxa é baixa. Se nós não cumprimos a expectativa deles, a taxa de rejeição é alta. Okay? Isto é medido em percentual. Depois, a taxa de conversão, ou seja, aqui é o número de pessoas que entram no nosso site e que converte numa venda, não é? Compra alguma coisa no nosso site. Portanto, a taxa de conversão é também medida em percentual. Portanto, se 100 pessoas entrarem no nosso site e, por exemplo, 5 delas comprarem alguma coisa, então temos uma taxa de conversão de 5%, ok? E também as microconversões, ou seja, neste caso também medido, obviamente, em percentagem. O que é isto das microconversões? Imaginem que vocês têm interesse que a pessoa se registre, por exemplo, na lista de e-mails, que se torne subscritor da lista de e-mails. Então isto é uma microconversão, por exemplo, ok? Ou então podem ter interesse em que a pessoa leia um artigo qualquer, porque aquele artigo faz parte do funil de vendas e é importante que a pessoa leia para que depois possa comprar um produto. Portanto, vocês também podem definir isso como uma microconversão. E então aí estão portanto, a medir uma conversão não em venda, mas num objetivo que vocês tenham intermédio. Okay? Depois, indicadores de fidelização, também muito importantes, como eu falava há bocado, o lifetime value, aquilo que é em português é mais difícil de dizer, mas no fundo é o valor do cliente ao longo da vida dele enquanto nosso cliente, ok? Quanto é que ele gasta ao longo da sua vida enquanto nosso cliente. Portanto, isto é muito importante, principalmente para nós podemos tomar decisões de investimento, por exemplo, em aquisição de clientes. Portanto, se nós basearmos a nossa aquisição de clientes apenas numa primeira compra, provavelmente estamos a descurar esta informação importante que pode ser mesmo realmente diferenciador até do investimento que vocês fazem comparativamente com a concorrência, ok? Depois o churn rate. O que é o churn rate? Isto é a taxa, isto é mais usado principalmente em negócios de subscrição, ok? Quando nós temos, por exemplo, um negócio de subscrição, como eu também já falei nas masterclasses passadas, por exemplo, imaginem que nós temos um negócio de subscrição de uma caixinha, sei lá, de brinquedos ou de coisas para animais, para pet shops, por exemplo, não é? Nós, sendo um negócio de subscrição, nós queremos que as pessoas se mantenham como clientes nossos, não é? O mais tempo possível. Portanto, e aqui o churn rate é precisamente a percentagem das pessoas que abandonam o nosso negócio, que deixam de ser nossos clientes, ok? Depois, os reviews também são indicadores de fidelização, ou seja, nós avaliarmos os reviews dos produtos e dos nossos serviços, não é? Dos nossos serviços da nossa loja, portanto, fazer uma avaliação qualitativa também e quantitativa, é sempre importante, e também as recomendações que os clientes fazem, ou não, não é? Aqui também mais uma vez uma avaliação qualitativa e quantitativa portanto, da fidelização do cliente. Passando aqui para os indicadores de experiência, também é importante, mais uma vez, lembrando que a experiência, estamos a falar da navegação do site, não é? Da navegação e não só, mas também da experiência ao longo do processo de compra, não é?
Portanto, aqui é importante medirmos também o tempo do site, o tempo que a pessoa passa no site, não é? Quanto tempo é que ela está a navegar, quanto tempo é que ela está a fazer o window shopping, o número de páginas vistas, que é um indicador também, não é igual ao anterior, mas está relacionado. Quanto mais páginas as pessoas virem para nós, melhor, é sinal que a experiência está a ser boa. A taxa de conversão, mais uma vez, se nós tivermos uma boa conversão, uma boa taxa de conversão, provavelmente é um indicador de que o nosso processo de checkout, o nosso processo de compra também é bom, ou seja, a experiência é boa. E a taxa de abandono do carrinho também, ou seja, quando nós temos muita gente a adicionar produtos ao carrinho e depois abandonam o processo, então alguma coisa está errada no processo, pode ser a navegação, a experiência, eventualmente, mas também pode ser, por exemplo, o preço, pode ser outra objeção que o cliente pode ter, mas sem dúvida que também é um indicador de experiência, ok? Depois, indicadores de retorno. Portanto, aqui temos que falar de indicadores de vendas, como falava há bocado, as vendas totais são portanto, um indicador muito importante, quanto é que nós estamos a vender, mas também o ticket médio, ou seja, a encomenda média por cliente, ou então em inglês é o AOV, quer dizer Average Order Value, portanto, também é um indicador importante, até porque nós podemos aumentar as vendas totais, neste caso, não é? Através de aumento do número de encomendas ou então aumento do ticket médio, não é? Se nós vendemos, em vez de vendermos 100, vendemos o ticket médio 120, vamos aumentar os resultados através do ticket médio neste caso, ok? Depois, outros indicadores muito importantes para nos permitir fazer aqui uma previsão também de resultados e do negócio, será as médias diárias de vendas e as médias mensais de vendas. No fundo são muito parecidas, mas portanto um indica a venda diária, outro indica a venda mensal, e com isso conseguimos ter uma noção das vendas, se calhar no final do ano, mas também podemos ter aqui uma noção de sazonalidade, se é que existe, ou seja, há negócios que têm mais sazonalidade que outros, uns vendem mais, por exemplo, no inverno, outros mais no verão, e alguns vendem de uma forma mais estável ao longo de todo o ano. Portanto, são indicadores também importantes para nós estarmos atentos, para fazermos previsão de resultados. Depois, eu sei que esta parte é um bocadinho mais analítica e um pouco mais chata, se calhar, mas é mesmo importante que vocês percebam todos estes indicadores para depois no futuro poderem medir e acompanhar o processo. E eu acredito que depois de estarem habituados, isto acaba por ser até interessante e giro. Eu pessoalmente passo muito tempo a ver os meus analytics para fazer ajustes e para fazer melhorias. Portanto, acaba por se tornar um bocadinho viciante ver as encomendas, ver os ticket médios a oscilar, etc. Pronto, então estava eu a falar de indicadores de custos. Portanto, aqui, principalmente a nível de marketing, temos vários indicadores, desde o CPC, que é o custo por clique. Isto é se nós estivermos a comprar tráfego, por exemplo, no Facebook, ou no Google AdWords, ou noutra ferramenta de publicidade online. O CPA, o que é o CPA? Isto é o custo por aquisição, ou seja, o custo por encomenda, por cada encomenda conseguida. Portanto, normalmente é um custo importante, até se calhar mais importante do que o próprio custo por clique, porque o que nós queremos aqui é ter um custo de aquisição baixo, não é? Para termos o máximo de margem possível para ganharmos, não é? Para ganharmos dinheiro. Depois o CPM é muito mais usado em display, ou seja, em impressão, ou seja, nós usamos isto mais para fazer publicidade, não tanto para gerar tráfego, mas mais para fazer impressão, para criar aqui um bocadinho de brand awareness. Portanto, o CPM, que é o custo por cada 1000 impressões, e depois o custo, o CAC, que é o custo, em inglês quer dizer Customer Acquisition Cost, é o custo de aquisição de cliente. Por acaso em português fica igual, custo de aquisição de cliente. Portanto, que é o CAC, que é também um indicador muito importante de custos, até para nós podermos, mais uma vez, prever escala, ou seja, se nós queremos saber quanto é que custa um cliente, nós podemos desenhar estratégias sabendo o custo do cliente, podemos desenhar estratégias sabendo o investimento exato que nós vamos precisar para escalar o nosso negócio. Depois, como falava, os custos operacionais há bocado, que são, portanto, aqui é muito variável, depende do negócio, mas lembrem-se sempre que são custos operacionais, custos de marketing, custos logísticos, custos de toda a operação em si, não é? E as despesas fixas que vocês possam ter, que no fundo podem estar incluídas também nos custos operacionais. Portanto, com estes indicadores de custos,
nós já conseguimos depois calcular aqui a nossa margem com as vendas, com os custos, vamos chegar à nossa margem de lucro, ok? Então, falando de margem, nos indicadores de margem, nós temos sempre que olhar a margem bruta, que é, como falava há bocado, a margem calculada apenas baseada no custo do produto e na venda ao público, ou seja, na margem de venda ao público, e depois a margem líquida, que é, no fundo, o resultado depois de todas as despesas pagas, não é? Aquilo que se chama em inglês o net, né? Portanto, a nossa margem líquida é, no fim do dia, aquela que é mais importante, porque é o que nos interessa. E para finalizar, aquela que é provavelmente a rainha das métricas é o ROI, que é o retorno do investimento, ou seja, o retorno de todo o investimento que nós fazemos no nosso negócio, que, como disse há bocado, é uma métrica tão importante que eu vou aprofundar aqui um bocadinho, só para vos dar uma perspectiva rápida de como é que se calcula o ROI, e tenho aqui um exemplo e uma fórmula para vocês poderem fazer cálculos. Portanto, o ROI é calculado com a receita, ou seja, as nossas vendas menos o custo, não é? A dividir pelo nosso custo, multiplicado por 100, ok? Portanto, a receita, as nossas vendas, menos o custo que nós temos, o custo, neste caso, o custo de todo o negócio, toda a operação, a dividir pelo custo, multiplicando por 100. E tenho aqui um exemplo muito prático, muito concreto, para vocês verem. Por exemplo, imaginem que vocês vendiam 25.000 euros e tinham um custo de 5.000 euros para fazer esta operação, dividiam isto por 5, multiplicado por 100, e o resultado seriam 400%. Ou seja, se nós vendêssemos 20 e nos tivesse custado 5.000 para vender estes 20, então o nosso retorno de investimento seria 400%. Resumidamente, por cada euro investido que nós investíssemos, nós receberíamos 4 euros de lucro, ok? E isto é o ROI, um ROI de 400%, ok? Esta é, como disse, a métrica provavelmente mais importante que vocês vão trabalhar e vão estar mais atentos.